Matemática 2, estatística. Então, paramos mais ou menos por aqui. E aí, ó, tópico 3, etapas de uma pesquisa. A realização de uma pesquisa envolve as seguintes etapas: a escolha da amostra, a coleta dos dados e ou entrevistas, a organização dos dados, tabulação, o resultado desses gráficos em tabelas, gráficos, etc. A interpretação dos resultados, a apresentação, socialização da pesquisa. Vamos ver cada uma dessas etapas. A realização de uma pesquisa envolve as seguintes etapas. Aí, primeiro, a escolha da amostra. Na amostra, que vai ser definido qual é a minha pesquisa. O que eu vou pesquisar? Quem eu vou pesquisar? Quem são essas pessoas? Quem é o público-alvo? Primeiro, eu tenho que saber o tema. Qual é o tema da pesquisa? E depois, sabido o tema da pesquisa, qual é o público-alvo? Então, só um exemplo. Se o tema da pesquisa é correlato ao trabalho, mundo do trabalho é o tema. Então, quem eu vou pesquisar tem que ser trabalhadores. Se eu vou pesquisar sobre saúde das pessoas, sei lá, pressão arterial, então, quem são as pessoas que eu vou entrevistar? Bom, eu acredito que seja na porta de um hospital. Então, vejam como o tema está relacionado ao público. E aí, dependendo do tema, vai determinar o público que tu vais entrevistar. Sobre o que eu vou pesquisar? Então, entra aí também na questão do tema. Então, tu tem que definir qual é a tua pesquisa, qual é o tema, sobre o que eu vou pesquisar. E aí define também as perguntas, quais são as perguntas que eu vou fazer e quem eu vou entrevistar. Quem eu vou entrevistar? Acabei de citar, né? Se a pesquisa for sobre trabalho, então tu tem que entrevistar trabalhadores. Se a entrevista for sobre saúde, tu tem que entrevistar pessoas no hospital. Se a pesquisa é sobre satisfação do consumidor num produto que venda no supermercado, então tu vai ter que fazer entrevistas de consumidores no supermercado. Né? Tudo isso é o início da tua pesquisa. Tem que estar muito claro o que tu vai pesquisar. Não tem como a pessoa dizer, eu vou pesquisar, mas eu não sei o que eu vou pesquisar. Como assim? Tu vai fazer um projeto de pesquisa, tem que estar bem claro, primeiro, qual é o tema da tua pesquisa, para depois saber quem tu vai pesquisar. É o começo de tudo, é o início de tudo. E a amostra, quem tu vai pesquisar? A gente fez um projeto no Alcides, era mercado de trabalho. Eu fiz junto com o professor Marco Antônio e os alunos. E aí, como o tema era mercado de trabalho, então qual era a amostra? A amostra era os pais dos alunos. Tá? Então, o professor Marco Antônio pediu para os alunos fazerem uma pesquisa com os seus pais, porque os pais são trabalhadores. Pronto, essa era a amostra. Tá? Só para ficar bem claro para vocês. Quem eu vou entrevistar implica na amostra. Eu acabei de citar. Quem eu vou entrevistar é exatamente a amostra. Acabei de falar isso. Né? Então, se tu vai fazer uma pesquisa sobre trabalho, mercado de trabalho, nós pedimos para os alunos entrevistar os pais de cada aluno. Então, os pais viraram a amostra da nossa pesquisa. Escolha da amostra. Tem uma população que é bem maior e você vai pegar uma amostra. Então, quem vai mandar você fazer a pesquisa vai determinar a amostra. Quem é que você vai entrevistar? Enfim, para chegar num resultado que vai representar o resultado de toda uma população. Pode ser de um bairro, pode ser de um município, pode ser de um estado, enfim, mas aí quem manda você entrevistar vai definir a amostra. Por exemplo, num hospital, eu quero saber da saúde das pessoas, qual é o maior problema de saúde das pessoas. Então, esse é o tema. Então, onde vai ser a amostra? A amostra vão ser pessoas que entram pela porta do hospital. Então, tu vai ficar na porta do hospital fazendo perguntas. Pode tu fazer entrevistas ou tu podes fazer um levantamento de dados no próprio hospital. Porque o hospital tem esses dados. Então, tu pode fazer uma pesquisa por dados, não por entrevista. Tem diferença, professor? Tem, eu vou já mostrar. Então, enfim, quem manda você fazer a entrevista vai ter que determinar qual é a amostra dessa entrevista. A coleta dos dados ou entrevista. Eu acabei de falar isso, ó. Pode ser entrevista ou pode ser coleta de dados. Tá aí, ó.
Então, essas alunas, elas fizeram parte de um projeto de estatística chamado Dados Antropométricos e de Saúde dos Alunos dessa turma. Era um segundo ano médio do turno da noite. E a professora que coordenou essa pesquisa era uma professora de biologia. Eu cuidei da parte matemática da pesquisa. Então, ela deu os tópicos da pesquisa. Então, era dados de saúde dos alunos. E aí, o que as alunas estão fazendo aí? Ó? Essas alunas vestidas de branco. Elas estão tirando a pressão arterial dos colegas da turma. Tá? Então, isso aí no laboratório multidisciplinar. Esse aparelho bem aqui, ó, é um aparelho de pressão arterial. Então, elas estão coletando dados. Pronto, ó. Elas estão coletando dados de saúde dos alunos, estão tirando pressão arterial desses alunos. Então, isso que significa coletar dados. Pode ser uma entrevista, perguntas, pode, mas pode ser coletar dados. No caso é de saúde, então, aparelho de pressão arterial. Olha só, ainda mais dados. Eles estão tirando aqui, ó, a altura, olha, essa fita bem aqui, ó. Estão vendo na parede uma fitinha? É uma fita métrica. O professor João Carmo ajudou nessa pesquisa, ele está bem aqui atrás, ó. Então, ele trouxe essa fita métrica e colou na parede. E os alunos estão coletando dados, estão medindo a altura dos demais colegas, ó. Ó a menina aqui, ó, medindo a altura, ó. Bem aqui, ó, o rapaz aqui medindo a altura. Medindo a cintura, ó. Medindo a cintura de cada, ó. Ah, professor, são dados de saúde. Sim, dados de saúde. É isso. Aqui, ó, o peso, ó, uma balança aqui no chão, bem aqui, ó. Então, também eles estão coletando os dados de peso. Olha, o aluno com um papelzinho bem aqui na mão, ó. Então, ele vai anotando o peso de cada aluno. Nesse caso aí, a amostra são os próprios alunos. A entrevista era para os próprios alunos da sala. Então, dados antropométricos e de saúde dos alunos da turma, segunda série do ensino médio regular do ensino da noite. Então, a amostra são os próprios alunos, os alunos mensurando, coletando dados de saúde dos próprios alunos da turma. Beleza. Essa coleta de dados ou entrevista, ela pode ser feita hoje em dia usando a web, pessoal. Tá? Não precisa ser presencial. Então, usando isso aqui, ó, Google Forms, formulários Google. Então, bem aqui, olha, no computador, não sei se dá para ver direito, uma entrevista. E aí, hoje em dia, principalmente por conta desse contexto de epidemia, de isolamento social, está se fazendo muitas pesquisas via web. Tanto faz computador, notebook ou aplicativo de celular. Então, quem quer fazer a pesquisa, põe aí as perguntas, esse formulário no Google, copia a URL, né, o endereço, e envia para a pessoa que vai ser entrevistada. A pessoa, lá onde, enfim, ela estiver, lá na casa dela, na residência dela, ela vai receber uma notificação, ela vai abrir esse formulário no celular dela, no dispositivo dela, e ela vai responder e vai devolver, né, vai enviar de volta. E aí também se faz pesquisa assim. Pode ser usando web. A organização dos dados. Depois que você já fez as entrevistas ou colheu os dados, aí você agora vai organizar esses dados. Onde? No computador. Olha, veja os meninos com papelzinho aqui na mão, ó. Ó, as anotações que eles fizeram. Toda a etapa da pesquisa de campo propriamente dita, eles estavam com um papelzinho na mão aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha aqui, anotando, ó. Então, eles estavam coletando os dados. Ó, sempre eles estão com um papelzinho aqui na mão, porque eles estão anotando. Aqui, olha, as meninas tirando a pressão, mas está cheio de papel aqui em cima da mesa, ó. Então, elas estão anotando, estão fazendo anotações. Quando elas terminam essa etapa de pesquisa de campo, aí eles vão para o laboratório e eles vão organizar os dados. Eles vão fazer tabulação. Aí eles vão para cá, para o computador, ó, e vão tabular esses dados, tá? Quem ensinou eles a tabular, professor? Foi eu. Tá? Aí que entra a matemática computacional. Aí eu fui ensiná-los como tabular esses dados, como pegar essas informações no simples papel e transformar, colocar em planilhas eletrônicas, né? Enfim, para tabular esses dados. Tá aí, olha, os alunos tabulando os dados. Resumo desses dados em tabelas e gráficos. Tabular os dados e transformar em gráficos.
Então, primeiro se tabula os dados e depois se transforma em gráficos. Então, tabelas e gráficos. E aí aqui, ó, dá para ver muito bem, ó, gráficos de barras, ó, gráfico de setores bem aqui, ó. Então, eles transformam isso em gráfico. Então, pega perguntas, transforma em números, e esses números transforma numa linguagem gráfica. É isso, perfeito. Olha a transição. Perguntas, números, e de números, gráficos. É exatamente isso. Esse é o propósito. E aí aqui mais imagens de gráficos, olha, os alunos tabulando e já transformando em gráfico. Aqui já estão nessa fase do gráfico, tá? Já tabularam. Mais gráficos aí, ó. O objetivo é esse, chegar nesses gráficos. Mais gráficos. Esse laboratório é lá da Escola Joaquim Viana. Tá bem aqui, ó, por trás aqui, orientando os alunos. Interpretação dos resultados. Depois que já está pronto teus gráficos, agora, tu com a tua equipe vai interpretar os resultados. Então, tu vai fazer uma pesquisa, tu tem várias perguntas para fazer. Tu não vai só fazer uma pergunta. Tu vai fazer várias perguntas. E tu vai tabular, tu vai transformar em gráfico. E depois, no final, você com a sua equipe vai definir qual foi o melhor resultado. Qual foi o melhor gráfico que mostra uma informação que seja interessante. E aí, definido isso, você com a sua equipe vai imprimir esses gráficos para fazer uma exposição. Poderia ser também no PowerPoint, depende muito de onde você vai apresentar. Mas no caso deles aí, eles imprimiram porque eles iam fazer uma exposição numa feira. Então eles precisavam imprimir. Então eles se reuniram e definiram qual eram os melhores gráficos, qual era o que tinha os melhores resultados, e eles imprimiram. E eles já estão organizando aqui, ó, em painéis, ó, painéis ou murais, painéis de TNT. E aí, olha, bem aqui no alto, ó, o tema da equipe, ó. Então, qual foi o tema dessa equipe? Eles entrevistaram sobre o quê? Aí eles colocaram no alto aqui, ó, do TNT, ó, o tema da equipe. E aí eles estão organizando aqui, colando os gráficos. Obviamente que eles, como foram eles que entrevistaram, eles têm muita propriedade nessas perguntas. Até mais do que o próprio professor. Porque foi eles que foram os entrevistadores. Os professores só deram os temas. E auxiliaram na questão computacional, etc. Mas a pergunta foi deles. Então, lá na feira, eles vão saber explicar muito bem do que eles pesquisaram. E, diga-se de passagem, a pesquisa ela é muito maior do que essa amostra. O que eles separam de gráfico para a feira é apenas uma amostra da pesquisa toda. Tá? Então, eles sabem muito mais, além do que está aí pregado nesse TNT. Apresentação da pesquisa. Agora vem a etapa final. Tu vai apresentar essa pesquisa. Toda pesquisa que tu faz para apresentar para alguém. Não faz sentido. Vou fazer uma entrevista aqui na Maricovas. Aí tu faz todas as etapas, tu faz os questionários, tu vai para a rua, faz a pesquisa, traz para tua casa, tabula, transforma em gráfico e guarda no teu computador. Não faz sentido. Para que então tu foi fazer a entrevista? Se tu faz uma entrevista, é porque tu quer expor essa entrevista para alguém, tu quer mostrar para alguém. E aí, mostrar, apresentar, socializar a tua pesquisa. Olha, esses alunos aqui socializaram no corredor da escola. Não precisa ser numa feira. Porque no exemplo anterior eu falei em feira. No corredor, ó, nesse ano aqui não houve feira, então eles pregaram no corredor e eles socializaram no corredor. Os alunos que iam passando, ficaram curiosos, claro, iam até com eles, faziam perguntas, e eles respondiam e explicavam qual era a pesquisa deles. Então pode ser simplesmente no corredor da escola. Olha aí, mais alunos apresentando no corredor. Mas pode ser numa feira. Isso aqui foi em 2019. Então aqui, ó, eles estão expondo a pesquisa deles numa feira de ciências. Então pode ser numa feira sim, tá bom? Olha aqui os temas, ó, como eu falei para vocês. Cada equipe tem o seu tema, ó. Essa equipe aqui foi trabalho formal e trabalho informal. Cada equipe tem seu tema. Outras formas de apresentação. Eu falei logo no início da aula de universidade. Na universidade, vocês vão fazer pesquisa e vocês vão expor, pode ser numa sala de aula, usando o data show. Então, vocês não vão imprimir material. Vocês vão botar em slides e apresentar para o professor, para a turma, em data show. Pode ser num seminário. Né? Os professores da UFPA adoram fazer isso. Então, eles pegam um auditório grande, convidam outras turmas, só para te ficar nervoso mesmo. E aí te põe lá, tu não, a tua equipe, né? A tua equipe
né? Por dia, 2 equipes, 3 equipes no máximo, vão expor a sua pesquisa. Aí, usando o Data Show. E aí expõe lá para um público enorme, eles vão olhar, né, enfim, o objeto da tua pesquisa. Então, veja, eu estou tentando falar assim, de vários exemplos possíveis. Tu pode apresentar a tua pesquisa no corredor de uma escola, numa feira, na universidade. Tu pode apresentar a tua pesquisa num jornal, jornal de web, jornal de, enfim, de esses impressos. Dependendo da empresa que tu trabalhas, tu pode precisar colocar a tua pesquisa lá. Na TV. Se tu trabalhas, por exemplo, em órgãos como IBGE, a tua pesquisa vai para a TV. Inmetro, a tua pesquisa vai para a TV. Então, veja o tamanho do que é pesquisa. Pode ser uma simples pesquisa escolar, tu vai apresentar no corredor da escola, num laboratório mesmo, numa feira na escola. Pode ser uma pesquisa que tu vai apresentar para os teus colegas na universidade. Pode ser na universidade, numa sala de aula. Pode ser na universidade, no auditório, para várias turmas. E pode ser uma pesquisa, dependendo do órgão que tu trabalhe, como eu citei IBGE e Metro, que a tua pesquisa vá para a TV. Vá para jornais impressos, vá para jornais de web. Então, olha o tamanho do que é pesquisa. É muita coisa. É uma ciência a pesquisa. Tanto é que tem um curso na UFPA de bacharelado em estatística, tá? Específico de pesquisa. E aí, ó, os alunos expondo a pesquisa deles. Essa turma foi o segundo ano de 2019, ficou comigo para a feira. Então, eles não se preocupam com a feira, porque a gente já faz esse trabalho com pesquisa durante, na verdade, o ano inteiro. Começa com a teoria no primeiro semestre. No segundo semestre, a gente faz a oficina no laboratório. No terceiro bimestre, faz a oficina no laboratório de informática. E no último bimestre, prepara para a feira. Seleciona os gráficos e expõe. Então, quando chega nesse nível, eles estão muito seguros. A gente não faz aquela pesquisa ou preparação para a feira de uma semana antes da feira. Não, a gente começa quando começa o ano letivo, com a teoria, depois oficina no laboratório e preparativos para a feira. Então, quando chega nesse ponto, eles estão muito seguros, eles não têm preocupação. E nem aquela correria de ter que fazer tudo antes da feira. Por exemplo, para a semana é a feira de ciências da escola. Vou começar a fazer hoje. Não, eles já estão fazendo desde o início do ano letivo. Então, quando chega próximo da feira, eles não estão correndo com nada. Eles estão só finalizando, como aquela menina lá, colando os gráficos no TNT para arrumar na sala. Só isso. Eles não têm muita preocupação com feira. Haja vista que essa turma desenvolveu o projeto comigo. E aí, ó, mais a exposição das alunas na feira. Essa turma aí era o terceiro ano do ano passado, eles já saíram da escola. Ó, direitos trabalhistas aqui, ó. O tema foi o mundo do trabalho, mercado de trabalho. E aí, ó, laboratório de LibreOffice Calc. LibreOffice Calc, pessoal, é o que a gente conhece como Excel, tá? Nos computadores e aplicativos, né? O mais comum é o Excel. Mas em máquinas que não têm o Windows, é um Ubuntu ou Linux, aí as planilhas são usadas com esse programa, LibreOffice Calc. No caso do computador da escola, do Alcides, eles utilizam o LibreOffice Calc, tá? Então a gente já faz esse projeto de estatística desde 2016 aqui, ó, o primeiro, ó, 2016. Há 5 anos, portanto. Tá bem aqui o Marco Antônio, ó, professor querido de vocês, está aí, ó. Tópico 4 da apostila, frequências absoluta e relativa. Entra na matemática propriamente dita, né? A matemática que vai ser utilizada na pesquisa. E aí, frequência absoluta. A frequência absoluta, FA, é o número de vezes que um valor da variável é citado. Frequência relativa, FR, registra a frequência absoluta em relação ao total de citações. Vamos ver como é isso. Vamos pôr um exemplo aqui, ó. Um exemplo qualquer. Pedro, brasileiro. Ana, brasileira. Ramon, espanhol. Laura, espanhola. Cláudia, brasileira. Vão conferindo aí quantos brasileiros tem. Sérgio, brasileiro. Raul, argentino. Nelson, brasileiro. Silvia, brasileira. Pablo, espanhol. E aí, quantos brasileiros tem? 6. 6 brasileiros. Outra nacionalidade. Espanhol, quantos tem? 3. 3. Que mais? Quantos argentinos? Só um, né? Então vejam, dados numéricos.
Beleza. Então, isso é a frequência absoluta. Então, tá aí embaixo, ó. A frequência absoluta, FA, da nacionalidade. Então, brasileiros, 6, tá aqui, ó. Espanhóis, 3. Argentino, 1. E o total, basta somar, né? 6 mais 3, 9, mais 1, 10. Tá aqui, ó. Então, isso é frequência absoluta, professor? É o número absoluto. É o valor absoluto. Frequência absoluta. Beleza. É bem simples frequência absoluta. É a quantidade. É a quantidade, só isso. Agora a frequência relativa. Frequência relativa da nacionalidade. A gente vai escrever assim, ó. Brasileiro foram 6. Bora voltar aqui, ó. Brasileiro foram 6. E o total foi 10. Tá bem aqui, ó. O total foi 10. Então, a frequência relativa de brasileiros vai ficar assim, ó. 6 em 10. Por isso que o texto diz assim, a frequência relativa é a frequência absoluta em relação ao total. Pronto. 6 foi a frequência absoluta, 6 brasileiros. E o total, 10. Total, 10. Então, 6 em 10. E aí, 6 brasileiros de um total de 10, 6 em 10, tu pode escrever assim, ó, 6 está para 10, em forma de fração. E tu pode transformar essa forma de fração para forma percentual. Professor, como é que faz isso? Eu não sei fazer, professor, isso. Transformar fração para forma percentual, professor. Ano passado não teve muita aula e eu não aprendi isso, professor. Então eu vou ensinar. Então, olha só, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, ó, prestem atenção. 6 em 10. A gente vai escrever assim, ó. 6 está para 10. Aí eu quero transformar isso em porcentagem. Esse é o objetivo. Aí eu vou fazer assim, ó. Então, em cima eu vou fazer vezes 10. E embaixo eu vou fazer vezes 10. Pode isso, professor? Pode. Desde que eu faça embaixo e em cima. Pode sim, tá bom? Aí faz 6 vezes 10, 60. Então tá aqui, ó, 60. E embaixo, 10 vezes 10, 100. 60 sobre 100. 60 centésimos. Se lê assim, 60 centésimos. E 60 centésimos é 60%. Pronto. Tá aí, ó. Tá bem aqui, ó. 60%, ó. Bem aqui, ó. É assim que se faz. Bora fazer mais um. Espanhóis foram quantos? 3, não foi? De um total de 10. Então vai ficar assim, ó. 3 em 10. Aí 3 em 10 pode escrever assim, ó. 3 está para 10. 3 em 10, 3 é o valor absoluto, 10 é o total. 3 em 10 tu pode escrever em forma de fração, 3 está para 10. Aí agora eu quero transformar isso em porcentagem. Então tu faz assim, ó, vezes 10 aqui, ó, em cima e embaixo. Eu já falei que pode, não tem problema, desde que tu faça em cima e embaixo. Multiplicação por um número em cima e multiplica embaixo pelo mesmo número. Aí pode, não tem problema. Então, 3 vezes 10, 30. Tá aqui. 10 vezes 10, 100. Tá aqui, ó. E aí 30 sobre 100, 30%. Pronto. E aí tá bem aqui embaixo, ó, o 30%, ó. Certinho. E o argentino foi 1 em 10, né? Eu acho que já está manjado isso, né? Faz assim, 1 está para 10, aí faz vezes 10 em cima, vezes 10 embaixo, 1 vezes 10, 10, 10 vezes 10, 100, e aí 10 sobre 100 é 10%. Professor, toda vez que aparecer um número sobre 100, aí é esse número por cento. É isso. 60 sobre 100 virou 60%. É verdade. 30 sobre 100 virou 30%. É verdade. E 10 sobre 100 virou 10%. É isso. Se fosse 1 sobre 100, 1%. Se fosse 2 sobre 100, 2%. Se fosse 3 sobre 100, 3%. Então, interessante que apareça esse 100 aqui, ó. Porque qualquer número sobre 100 é esse número por cento. Enfim, a gente vai fazer muito exemplo disso, tá bom? Então, não se preocupe, está só no início. Então, assim que transforma para porcentagem. Também tem outras maneiras de transformar para porcentagem. Inclusive, usando calculadora, eu vou ensinar, tá bom? Inclusive, usando planilhas eletrônicas também. A Ana Rebeca está perguntando aqui se sempre vai dar certo, se tem outros métodos.
Não tem só esse método. Esse método é o primeiro que eu estou falando. Nas próximas aulas eu vou falar, tem mais uns 3 métodos. Tem esse método, tem um método usando calculadora, e tem um método usando as planilhas eletrônicas. A gente vai fazer também em planilhas eletrônicas. O mais interessante de todos é aprender isso em planilhas eletrônicas, no Excel. Então, eu vou ensinar todos os métodos. Esse é apenas o primeiro. E aí, olha só, o tópico 4.3, tabela de frequência. Tudo que a gente fez anteriormente, pessoal, só que organizado numa tabela. Usando o exemplo anterior, a gente concluiu que brasileiros eram 6. Tá aqui, ó, 6, ó. A gente concluiu no exemplo anterior que espanhóis eram 3, tá aqui, ó. A gente concluiu no exemplo anterior que argentino era 1, tá aqui, ó. Ah, professor, tudo que a gente fez antes, né? É, tudo que a gente fez antes. E a gente concluiu que o total era 10. Então, isso é justamente a frequência absoluta. Tá aqui, ó, o FA, ó, frequência absoluta. E a gente fez as porcentagens. Ensinei para vocês como calcula as porcentagens, 6 em 10, eu ensinei lá agora há pouco, que deu 60%, tá aqui, ó. Então, significa, dos entrevistados, 60% era brasileiro. Espanhóis, nacionalidade espanhola, 3 em 10, 30%, tá aqui, ó. Argentino, 1 em 10, 10%, ó, tá aqui, ó. E a soma, pessoal, algo importante. A soma na frequência relativa tem que dar sempre 100%. Professor, e se eu fizer e não der 100%? Está errado. Tem que voltar e rever as tuas contas, onde tu erraste. Pode acontecer umas situações quando dá números decimais, né? A colega acabou de falar, sempre vai dar valor exato? Não. Pode dar números decimais. Aí, quando tu soma os decimais, não vai dar exato 100%. Vai dar 99,98%. Mas veja, 99,9% é muito perto de 100%. Aí não tem problema. Tá bom? Não tem problema. Mas se tu soma a frequência relativa e dá um valor muito afastado de 100, aí não, tá errado. Tá? Dá 110, 115, não, aí tá errado. Tu tem que rever tuas contas. E essa porcentagem aqui, nessa coluna, é o que a gente chama de frequência relativa. Professor, uma pergunta. A frequência relativa sempre vai ser em porcentagem? Resposta, sim. Professor, uma pergunta. Eu posso botar frequência relativa em fração? Resposta, não. Não pode. Tem que ser em porcentagem. Em porcentagem. E a frequência absoluta sempre vai ser um número. Daí absoluto, é um número absoluto. Então, vejam, essa tabela nada mais é do que o que estava aqui antes, ó. 6 brasileiros em 10, 3 espanhóis em 10, 1 argentino do total de 10. E a porcentagem de cada um aqui, ó, 60% de brasileiros, 30% de espanhóis, 10% de argentinos. Aí a gente pega essas informações e traz para cá, ó, e organiza numa tabela. 6 brasileiros, 3 espanhóis, 1 argentino, total 10 pessoas entrevistadas. Porcentagem, 60% da nacionalidade brasileira, 30% da nacionalidade espanhola, 10% da nacionalidade argentina, total da frequência relativa, 100%, sempre tem que dar 100% a frequência relativa. A variável aqui é nacionalidade. Pronto, isso é tabela de frequência. Acabou. Exercício proposto 1, da apostila de vocês, tá? É 1 aqui, ó, é 1 porque é da apostila. Bem aqui, ó, é 1 porque é da apostila, tá bom? Quando vocês olharem lá na apostila de estatística, exercício 1 é esse aí, tá bom? Então, vamos lá. Um grupo de alunos foi consultado sobre o time paulista de sua preferência. E os votos foram registrados assim. Então, a entrevista, a pergunta era: qual o seu time de preferência? Qual o time que você torce? E aí, ó, Santos, 2 barrinhas aqui, ó. Palmeiras, 4 barrinhas aqui, ó. Corinthians, 8 barrinhas. São Paulo, 6 barrinhas aqui, ó. Construa a tabela de frequência correspondente a essa pesquisa. Tá? Então, esse é o exercício. E aí, eu vou fazer esse aí, tá bom? Então, olha só. Tabela de frequência é organizada assim, ó. Dessa forma, bem aqui, a variável, no caso, a variável são times paulistas. Bem aqui, ó, os times Santos,
Palmeiras, Corinthians e São Paulo. E no final, o total. Sempre vai ter que ter o total. Na segunda coluna, a frequência absoluta. E na última coluna, a frequência relativa. Então, vejam, pode mudar o tema, mas a forma de organizar a tabela é a mesma. A forma de organizar a tabela é a mesma. Vamos lá. Então, frequência absoluta, Santos. E aí, qual é a quantidade de Santos? Digam para mim, quantos torcem pelo Santos? 2, professor. 2. E o Palmeiras? 4. Corinthians? 8. 8. E São Paulo? 6. Então, tudo isso que vocês acabaram de falar será a frequência absoluta. Aí, ó. Santos 2, Palmeiras 4, Corinthians 8, São Paulo 6. Não é difícil isso, é bem facilzinho. Só tem que ter cuidado na organização. Aí o total, 2 mais 4, 6, 6 mais 8, 14, 14 mais 6, 20. Tá aí, ó, 20. Agora fazer a frequência relativa, que são as porcentagens. Aí bora ver. Então, Santos, ó, são 2 que escolheram pelo Santos, de um total de 20. Então, olha aí, ó, eu escrevi assim, ó, cálculos auxiliares. 2 está para 20. Por que 2, professor? Porque Santos, frequência absoluta é do 2. Por que 20, professor? Porque 20 é o total. Então, vou até marcar aqui, ó, 2 vem daqui e 20 é o total, vem daqui, ó. Beleza. Então, a gente vai preencher agora a frequência relativa. Isto é, vai ter que chegar numa porcentagem. Aí lembra que eu falei para vocês que é interessante que apareça um 100 bem aqui. Tem que aparecer esse 100, porque um número sobre 100 é ele por cento. 1 sobre 100, 1%. 2 sobre 100, 2%. 3 sobre 100, 3%. 4 sobre 100, 4%. E assim por diante. 10 sobre 100, 10%. 20 sobre 100, 20%. 50 sobre 100, 50%. Aí vem a pergunta. Como eu vou transformar 20 em 100? Como que eu vou fazer isso? Dá para transformar 20 em 100? Alguém quer arriscar? Como fazer isso? Vezes 5. Multiplicar por 5. 5. Exatamente. Se eu fazer 20 vezes 5, dá o 100. Ah, é mesmo. Mas pode fazer isso, professor? Pode, desde que você faça em cima a multiplicação pelo mesmo número. 5 também. Então, multiplica embaixo por 5 e multiplica em cima por 5. Aí não tem problema. E por que o 5? Porque é o 5 que tu vai multiplicar o 20 que vai aparecer o 100. Então, se tem uma regra aí, é tu escolher um número, que tu multiplique o número de baixo e transforme Esse ele vai dar 100 no final. transforme em 100. E no caso aí foi o 5. Poderia ser outro número, em um outro exemplo, desde que apareça o 100. Nesse caso, nesse exemplo, é mesmo 5 vezes 20 que dá o 100. Aí, agora vamos fazer a parte de cima. 2 vezes 5, 10. E aí, olha aí, 10 sobre 100 é 10%. Pronto. Bora ver isso aí. Vezes 5, como eu fiz. Aí 5 vezes 20, 100. Tá aqui, ó. Aí faz aqui vezes 5 também. 2 vezes 5, 10. Tá aqui, ó. E aí 10 sobre 100, 10%. Pronto. Então, 2 sobre 100 é 10%. Bem aqui, ó. Tem que aparecer 10% aqui, ó. Bora ver. Tá aí, ó. 10%. Certinho. E detalhe, uma coisa. Vejam, esses cálculos aqui, eles são chamados de cálculos auxiliares. Isto é, eles não entram na tabela. Eles não entram. O que importa é essa tabela aqui, ó. O que o texto pede é construa a tabela de frequência. É o que o texto pede, ó. Então, esses cálculos, eles são chamados de cálculos auxiliares. Eles, na verdade, esses cálculos, o aluno pode fazer de lápis e apagar depois. Na prova, os alunos fazem de lápis e eles apagam depois os cálculos. Ou eles fazem para um cantinho. Né? Alguns fazem no borrão. Então, na verdade, tu tem que se preocupar mesmo em preencher essa tabela aqui, ó. Tem uns que fazem na calculadora. Pronto, faz na calculadora. Então, esses cálculos são descartáveis, digamos assim, tá bom? Porque o objetivo aqui é chegar nessa tabela, é na tabela. Professor, e se eu fizer todos os cálculos bonitinho e esquecer de botar a tabela? Tu erraste a questão.
A questão pede, construa a tabela de frequência. Se tu botar os cálculos e não fizer a tabela, tu erraste a questão. O objetivo é chegar nessa tabela. Por outro lado, se tu fizer os cálculos num borrão e jogar fora o borrão, e na prova deixar a tabela, ok, não tem problema. Ok, o objetivo é a tabela, tá bom? Se tu fizer na calculadora os cálculos e deixar na prova só a tabela, ok, o objetivo, repito, é a tabela. E tem aluno que faz de cabeça, ainda tem isso. Não, eu fiz de cabeça e botei, não tem problema, pede a tabela. E tanto é que não tem problema fazer de cabeça, que olha só, pode, foi. Professor, eu aprendi, gostei, o professor lá no ensino fundamental ensinou a fazer por regra de 3, porcentagem. Pode. A matemática não tem só um caminho, a matemática tem vários caminhos, desde que você chegue nesse resultado aí, 10%, tá bom? Não tem problema. Faça da maneira que você aprendeu, que você mais gosta. Aí, olha só, vamos continuar aqui. Eu vou mostrar para vocês que não é obrigatório o cálculo. A questão aqui toda não é os cálculos, mas é a tabela. Como eu falei, que olha só, veja. Se 2 deu 10%, 4 vai dar quantos por cento? Digam para mim. 20. 20%. 20%. Professor, o senhor não fez os cálculos, né? Não estou falando, os cálculos não são obrigatórios. Dá para eu deduzir. Eu tenho que fazer o primeiro, do 2, que eu fiz aqui, né? Ok. Mas a partir do primeiro, pelo menos nesse exemplo aqui, dá para deduzir os outros. Ora, se 2 é 10%, 4 só pode ser 20%. Aí, de novo, ó, a fazer agora a porcentagem do Corinthians. Se 4 é 20%, 8 vai ser quantos por cento? Digam para mim. 40. Vai dar 40%. É só multiplicar por 2. 4 para virar 8, tu fez vezes 2. 4 vezes 2, 8. Então, 20 para virar 40, também tu faz vezes 2. É o dobro, tá? 20% vezes 2, 40%. E o último lá, São Paulo, dá para fazer, deduzindo? Olha só. 30. O primeiro lá, o primeiro. Se Santos 2 deu 10%, São Paulo 6 vai dar quantos por cento? 30, acho que é 30. 30%, né? Porque basta fazer vezes 3. E veja, isso que eu estou fazendo é regra de 3. É regra de 3, tá? Então, se tu fizer 2 vezes 3, dá o 6. 10%. Vezes 3, então vai dar 30. Bora ver. 30%. Então, de novo, vejam. Os cálculos não são obrigatórios. Dá para fazer de cabeça, como eu mostrei para vocês. E aí, tu tens que somar isso aqui. 10 mais 20, 30. 30 mais 40, 70. 70 mais 30, 100%. Tem que bater esse 100%, tá? Pronto, tá feito. Dúvidas? Perguntas? Entenderam? Sim ou não? Então, baseado nesses dois exemplos que eu fiz, agora sim, ó, vai ficar um dever para vocês. Atividade 2. 2 da apostila. Então tá, pessoal, o que eu queria falar para vocês era isso, tá bom? Então, da minha parte, acabou a minha aula. Até a próxima. Falou, professor. Boa tarde tarde para vocês. Boa Boa tarde a tarde. todos. Boa tarde. Boa Tchau, tarde, tchau, boa galera. tarde.